Olá, seguidores! Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os fundamentos de bode B11, o FINFA da bocaína. Esse aqui é um FINFA que eu acho interessante por diferenciar um pouco ou bastante aqui dos demais fundos que a gente tem no mercado, onde a maioria são fundos ultra high grade, né? Super high grade mesmo. Então aqui é bom ter um ativo de nível de risco diferente. Aqui é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Então, eu vou começar aqui o vídeo tratando sobre alguns dados mais básicos, como yield e desconto patrimonial. Depois eu vou tratar um pouco mais sobre fundamentos aqui do fundo e o nível de risco, aqui os pontos que é necessário estar observando aqui no BOT B11. Então, aqui começando pelo dividend yield, aqui com o fundo pagando 10 centavos, o que é o rendimento, acredito que seja um bom valor aqui para se traçar como meta aqui em BOT B11, a gente tem o yield de 1,26% aqui no momento que estou gravando, aqui com uma cotação de 7,92, não sei quanto que vai estar quando você estiver assistindo. Então é um yield que considero como intermediário, aqui acho que no meio do caminho entre um fundo middle risk e fundo high yield, mais ou menos uma remuneração, acho que numa transição. Aqui explicando para vocês a forma de distribuição de bot B11, já que cada FIINFA tem um tipo de distribuição diferente, né? Aqui no FIINFA da Bocaina a gente tem uma distribuição pelo carrego, ou seja, aqui a gestão tem por objetivo distribuir mais ou menos o que é gerado pela taxa média do fundo, pela carteira, mais ou menos reproduzir o quanto que a taxa média iria gerar em juros e correção monetária. Aqui, deixa eu ver onde é que eles. Tinha aqui um trecho que eles falam. Aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. As distribuições do fundo podem ser realizadas a título de amortização de rendimento ou de capital, dependendo do valor da cota patrimonial. A Bocaina procura distribuir mensalmente o valor aproximado do carrego do portfólio, independente da forma que será classificada tal distribuição, sempre reservando sua prerrogativa de ajustá-la conforme entender necessário. No ponto de vista tributário, para a pessoa física, não há distinção, pois ambas classificações de distribuição são isentas de imposto de renda. Basicamente o que ele está dizendo foi isso que eu falei, né? Que ele distribui o carrego do portfólio. Isso aqui tem um ponto positivo que aqui não tenha, pelo menos diminui bastante aquele risco do fundo deixar de pagar rendimento, igual aconteceu já algumas vezes com o Juro 11, com hoje em 11. Então, por aqui, esse risco eu não visualizo ele acontecendo. Também é bom que tem uma certa previsibilidade, né? Porque aqui é o seguinte, se o IPCA ele subiu, o rendimento muito provavelmente vai subir também. Se a inflação der uma arrefecida, o rendimento aqui vai cair. E essa variação no rendimento é muito útil, tá? Muito útil mesmo. Porque é bem fácil saber quando que o rendimento vai dar que vai vir fraco. Com isso, sempre tem aqui uma sardinhada que vai começar a vender a qualquer preço, que não entende o que está acontecendo, pensa que o fundo tá falindo, daí acaba gerando algumas oportunidades de compra. Com relação a essa forma de distribuição aqui de amortização de capital, isso aqui é algo que incomoda bastante muitas pessoas, mas olha, aqui eles estão distribuindo carrego, então não estão fazendo uma mera devolução de capital, não, tá? Aqui o maior risco de amortização é você confundir dividendo resultado com apenas evolução de capital. Eles pagam amortização por mais uma questão contábil do que para devolução de capital mesmo. Falando agora sobre a questão do VP e do desconto. Aqui nos patamares em que se encontra, o fundo está com um desconto de 9%. Aqui um ponto importante, preciso comentar sobre o histórico do VP. Aqui já tem um seguidor que sempre me questiona essa questão do VP do fundo já ter sido muito mais elevado anteriormente. É que basicamente esse é um valor que flutua bastante conforme o momento de mercado dos juros aqui no Brasil, né? Não foi aqui questão de emissão abaixo do valor patrimonial,
Que questão é os juros subiram, acaba que os títulos privados são remarcados para baixo. Aqui, lembro vocês que nessas condições a tendência dos fundos conseguirem taxas melhores, né? Então, aqui é um ponto que não acho como sendo crítico. Realmente, aqui ele realmente tem aqui uma variabilidade bem grande aqui do VP. Já chegou a VP aqui bem próximo dos R$ 10 antigamente. Mas enfim, juros subiram muito. A tendência natural realmente é acontecer essa queda da cota patrimonial. Agora sim, vou começar a falar dos fundamentos. Começando aqui pela questão do gestor, tratando aqui sobre alguns pontos importantes sobre a bocaína. Bocaína ou bocaina, já me consertaram uma vez, aqui não sei qual que é o certo de qual a pronúncia correta aqui do nome da gestora. Ok, aqui bocaína, deixa eu ver se tenho. Aqui parece que não tem o acento, né? Eu tô falando, eu não sei onde é que eu vi que é bocaína, enfim, deve ser bocaina mesmo. Ok, mas eu já aprendi a falar bocaína, então eu fico falando errado aqui todas as vezes. Mas então, aqui com pontos positivos, a gente tem a facilidade de entrar em contato com o gestor. Várias vezes já precisei tirar algumas dúvidas e o gestor ele respondeu aqui de forma bem rápida. Então, esse aqui é um ponto positivo. Já pelo lado negativo, a gente tem a questão de que o gestor tem alguns problemas na carteira, ele fala uma vez quando esse problema aconteceu e depois não traz atualização. Então, um investidor que está chegando agora aqui, está começando a se interessar por bot B11, não vai ficar sabendo alguns pontos, tá? Por exemplo, ele não vai estar sabendo nada daquilo que está acontecendo com a Liga Telecom ou com a MES, que eu vou comentar mais à frente aqui com vocês. Então, esse aqui é um ponto fraco na gestão bocaína. Aqui um ponto positivo também é a originação própria de ativos. Acho que é um ponto interessante, tá? Geralmente o gestor ele tem um conhecimento melhor dos devedores quando ele faz a originação própria, além das taxas médias que eles conseguem são geralmente melhores. Deixa eu ver aqui qual que é a taxa média de atual de bot B11. Acho que tá aqui logo no início. Então, aqui com a taxa marcada a mercado, aqui é IPCA mais 10,74 no VP. Eu também tem aqui uma tabela de acessibilidade para acessibilidade. Deixa eu ver qual é a taxa. Aqui, ó, você também possui uma tabela de acessibilidade. Aqui nos valores, aqui eles falam que na faixa dos 7,90 a gente teria uma entrega de IPCA mais 11,30% de forma líquida, ou seja, já descontada aqui as taxas do fundo. Ok, agora vamos para a próxima etapa que eu vou começar a tratar sobre o nível de risco em BOD B11. Começando aqui pelos segmentos investidos. Olha, saneamento, 32%, é um bom segmento, resiliente. Aqui tem monopólio natural, são pontos que eu gosto, acho bem interessante. Transmissão com 12%, geralmente é um segmento que não dá trabalho, é um segmento bem tranquilo. Mas aqui, Bosch B11 tem um devedor desse segmento que deu dor de cabeça, tá? Rodovias, também é um segmento que não tem dado dor de cabeça. Aqui a gente tem monopólio natural. Aqui, se for bem executado, a empresa ela não tem dor de cabeça. Já que no segmento de fibra e torres, que na verdade é o segmento de telecomunicação, não me agrada muito devido ao fato de ser um segmento com bastante competitividade entre as empresas, né? Elas têm que estar sempre investindo para não ficar para trás. Enfim, aqui é um segmento que não me agrada muito não, tá? As garantias, não sei como é que é essa questão de defasagem com o passar do tempo. Então, o segmento de telecomunicação não me agrada nem um pouco. Ok? Então agora sim vamos para a carteira de crédito. Lembrando que eu pulo sempre essas tabelas aqui de rating, porque para mim isso aqui é lixo completo, tá? Cansei de ver essas empresas de rating errando aqui essas avaliações. Sobre a carteira de debêntures, primeiro ponto.
Aqui tem um ponto negativo que é a carteira concentrada, com certeza um ponto muito fraco de bot B11. Aqui a gente tem o maior devedor, que é a Alaris, uma empresa de telecomunicação. Aqui 8 8,9 mais 5,7 é 14,60% do PL de bot B11. Então, isso aqui é uma exposição muito elevada para o único ativo. Isso aqui acaba trazendo bastante fragilidade para o fundo, tá? Mesmo que o gestor venha falar que as garantias, não sei o que, confie em muitas garantias, para mim não tem disso não, tá? Não vejo com bons olhos a questão de fundo concentrado. É, independente de for garantido o que for. Aqui a gente tem até o exemplo aqui do debênture da MES, né? Que o gestor era bastante confiante nela, aqui com 10,30% do PL de bot B11, deu aqui algum tipo de dor de cabeça com o devedor. Aqui eram os herdeiros da Exetec, fizeram lambança aqui no segmento de telecomunicação, ganharam algumas concessões e não conseguiram entregar as obras, tiveram que devolver alguma dessas concessões. E que, infelizmente, essas debêntures que tiveram que devolver bot B11 não tinha exposição. No entanto, depois também tiveram que devolver parte da MES 5, é uma concessão lá no Rio Grande do Sul, onde eles não conseguiram fazer a entrega completa. Teve uma parte que eles não conseguiram. Então, aconteceu essa devolução dessa concessão. E aqui os impactos para a debênture, eu sinceramente ainda não consigo especificar essa questão, tá? Com certeza vai ter uma diminuição do fluxo de caixa aqui para fazer o pagamento da dívida, mas enfim, ainda também é uma dúvida se aqui é um caso vai dar ruim ou não. Ah, ok, continuando aqui a Lares, já comentei com vocês. Essa rota dos grãos, aqui eu já estudei outras vezes, achei bem tranquilo. Lembrando que aqui o relatório atual de bot B11 ele é bem fraquinho sobre a questão dos devedores, mas antigamente os gestores eles faziam relatório de verdade. Então pode ser necessário você ir aqui no site deles, pegar aqui alguns relatórios de 2024 e abrir aqui para você ter umas informações melhores. Aqui eles traziam aqui como é que eram as garantias, aqui um descritivo mais completo sobre como é que é a aqui sobre o devedor. Então, para ter algumas informações extras, acesse relatórios de 2024. Ok? Pode ser bem interessante para você dar uma estudada nas garantias de FIINFRAs. Continuando, aqui a gente tem a Iguá, uma empresa de saneamento. Teve muitos questionamentos há algum tempo atrás devido ao a alavancagem alta da empresa, que é uma característica que tem afetado bastante as empresas desse empreendimento, tá? Os elementos desse segmento. Aqui, depois do marco regulatório de saneamento, as empresas tiveram que investir muito, se alavancar muito, tá tendo muito questionamentos. No entanto, aqui o controlador é um gigante, então o pessoal aqui tem muita gente que não sente, não vê perigos aqui nessa debênture da Iguá. Agora aqui, descendo um pouco, a gente tem essa debênture aqui da Liga Telecom. Aqui é uma empresa de telecomunicação, deu ruim, tá? Deu ruim aqui, é 1% do PL, que já é negociado a IPCA mais 40%, então já pensa como basicamente já fosse um calote. Aqui essa tal de Liga Telecom está para ser adquirida por outra empresa. Os impactos disso aqui a voltar aqui a status ainda não sei avaliar, tá? Mas está aqui no processo de ser adquirida por outra empresa do mesmo segmento. Ok? Então agora aqui vamos para a conclusão sobre bot B11. Olha, eu acho o fundo interessante, tá? Apesar dos defeitos,
A concentração limita muito uma exposição aqui no ativo. Infelizmente, o gestor deveria tratar esse ponto com mais importância. Não dá para você ter exposição grande no ativo que tem 14% no único devedor, né? Senão, se tiver algum problema ali, você sente demais na remuneração. Aqui também lembro vocês que o ativo com bastante volatilidade, é fácil prever quando vai pagar mal, né? Então é bom para ficar de olho aqui nas sardinhas vendendo a qualquer preço. Ok, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Lembre que nada aqui é recomendação de compra e de venda e até a próxima.